Olá, pessoal. Me chamo Maria Yasmin, da Turma de Segurança do Trabalho 2, do IFPE de Caruaru. E eu e meu grupo, formado por Paula, Derek, Lívia, Júlia, Leisiane, Nicole e João Henrique, estamos desenvolvendo um trabalho de física sobre a orientação do professor Fernando Araújo. Esse trabalho faz parte de um projeto dele chamado Aprender Fazendo, que busca proporcionar aos alunos uma forma mais prática e interativa de aprender conceitos da física, aplicados diretamente em experimentos simples. Dentro desse projeto, estamos realizando 2 experimentos, que eles fazem parte do capítulo 4 de Física, relacionados ao conceito de equilíbrio estático. O primeiro experimento envolve materiais como garfo, um palito, uma garrafa, um carretel e uma corda com o objetivo de estudar as condições que mantêm o sistema em equilíbrio. Já o segundo experimento utiliza materiais como garrafa, corda, palito, sempre verificando os mesmos princípios de equilíbrio estático. Me chamo João Henrique Brandão e faço parte da Turma de Segurança do Trabalho 2 e vou falar um pouquinho sobre o histórico do conceito de equilíbrio estático. Então, o conceito de equilíbrio estático ele remonta à antiguidade, com pensadores como Aristóteles, que discutiu a ideia de repouso e movimento dos objetos. No entanto, foi o gênio grego Arquimedes quem fez grandes contribuições para entender o equilíbrio. Arquimedes formulou o princípio da alavanca e descobriu que para um sistema de alavanca estar em equilíbrio, o produto da força e da distância ao ponto de apoio deve ser igual de ambos os lados. Esse conceito de equilíbrio entre forças foi um marco na física antiga. Porém, o verdadeiro avanço no entendimento do equilíbrio estático veio com Isaac Newton no século XIX, com suas leis de movimento, especialmente a primeira lei de Newton, mais conhecida como lei da inércia, que afirma que um corpo em repouso ele continuará assim, a menos que uma força externa atue sobre ele. Newton estabeleceu as bases para o que hoje chamamos de equilíbrio estático, onde as forças aplicadas em um objeto se equilibram, resultando em um estado de repouso ou movimento uniforme. Então, agora partindo para a parte dos experimentos, o experimento 1, o truque dos garfos, ele começou a ser utilizado de forma prática e demonstrativa a partir do século XIX, principalmente como forma de ilustrar os princípios de equilíbrio estático. Nesse truque, normalmente se usa um garfo, palitos e outros artefatos, como minha colega Paula irá falar, que são simples de encontrar. Apesar de parecer impossível, os objetos conseguem ficar em equilíbrio devido ao arranjo cuidadoso das forças e torques. O truque envolve entender como as forças podem ser distribuídas para manter o sistema estático, com o ponto de equilíbrio sendo o centro de massa do conjunto. Então, o experimento 2, em questão de histórico, é bem próximo do experimento 1. Muitos professores de física difundiram isso no século XIX e XX, para também mostrar como as forças atuam sobre o objeto e como um sistema pode estar em equilíbrio estático. A ideia disso foi usar uma corda para pendurar uma garrafa, palito, de modo que o sistema ele entre em equilíbrio. E esse experimento ele serviu muito e serve para mostrar a questão que a distribuição correta das forças e o alinhamento adequado do centro de massa pode manter um sistema estático. Olá, meu nome é Leisiane Carlos, sou do SEG 2 e eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos de equilíbrio estático. Bom, o equilíbrio estático é como o arranjo de forças atuantes sobre determinado corpo em repouso, de modo que a resultante dessas forças tenha módulo igual a zero. Ou seja, todo e qualquer corpo estará parado. Nesse caso, parado é no sentido de ausente de movimento, seja ele acelerado ou não, em relação ao ponto referencial, se e somente se as resultantes das forças aplicadas sobre ele forem nulas. Em outras palavras, é a condição em que a resultante das forças e a soma dos momentos das forças ou torques são nulas. Quando, na situação de equilíbrio estático, os corpos encontram-se em repouso.
pode diferir um pouquinho sobre os tipos de equilíbrio estático, mas alguns conceitos são necessários, como a força resultante, que é calculada pela segunda lei de Newton na condição de equilíbrio estático. Essa soma dessas forças é nula. O torque, ou momento de força, é quando se aplica um torque não nulo sobre o corpo. Ele tenderá a descrever o movimento de rotação. Os tipos de equilíbrio estático. Temos o primeiro tipo, como equilíbrio instável, quando o corpo sofre um pequeno deslocamento de sua posição de equilíbrio. Por menor que seja, tenderá a se afastar cada vez mais dessa posição. O equilíbrio estável, quando um corpo sai de sua posição de equilíbrio e tende a voltar para sua posição inicial. O equilíbrio indiferente, quando o corpo, independentemente de onde esteja, posicionado, permanece equilibrado. Vou falar também um pouquinho sobre o equilíbrio de um ponto material, que é quando as dimensões de um corpo podem ser desprezadas, como no caso de uma pequena partícula, por exemplo. Falamos em equilíbrio de ponto material. Nesses casos, para que o corpo esteja em equilíbrio, basta que o somatório dessas forças que atuam sobre ele seja nulo. Também vou falar mais um pouquinho sobre o equilíbrio do corpo extenso. Quando não for possível desprezar as dimensões do corpo, como no caso de barras, pontes levadiças, apoios, alavancas, engrenagens e outros objetos macroscópicos, fala-se em equilíbrio do corpo extenso. Para que se defina corretamente esse tipo de equilíbrio, é necessário levar em conta a distância entre o ponto de aplicação de uma força até o eixo de rotação desses corpos. Em outras palavras, a condição de equilíbrio estático ou dinâmico exige que a somatória dos torques ou momentos seja nula, assim como ocorre com as forças aplicadas. Olá, me chamo Paula Jamile, do curso de Segurança do Trabalho 2. Eu irei falar sobre os materiais que a gente usou nos 2 experimentos. No primeiro experimento, a gente usou fita isolante, um palito de dente, uma garrafa e um rolo de corda, e um garfo. A ideia aqui é explorar o equilíbrio de objetos. A gente irá fixar o palito de dente com a fita isolante na lateral da garrafa. Depois, encaixe o garfo de forma que ele fique equilibrado no palito. O objetivo é mostrar como a distribuição de peso e o centro de gravidade afeta o equilíbrio em um desafio. É um desafio nesse experimento deixar os 2 garfos e o palito em equilíbrio na garrafa e no rolo. Já no segundo experimento, precisamos de uma garrafa de 500 ml com água, corante e uma corda, um lápis de cor e um palito de unha de 5 centímetros. Primeiro, misturamos o corante na água e depois colocamos a água na garrafa. Depois fixamos a corda com um lápis de cor e o palito vai ficar entre a corda, assim criando um suporte. Assim a água colorida vai ficar, já a água colorida que está na garrafa ficará apoiada, pendurada na corda, sem ajuda nenhuma, só o lápis segurando ela. E aí? Foi esse os materiais que a gente usou no experimento e eles são materiais básicos que conseguimos usar no nosso dia a dia, porque são coisas simples que temos na nossa casa. Oi, meu nome é Júlia, vou falar sobre a construção. Para iniciar a montagem, pegaremos 2 garfos e colocaremos um atrás do outro. Se os garfos não estiverem na mesma posição adequada, não vão conseguir equilibrar. Para não sair do lugar, deve ser colocado fita isolante entre os garfos. E ao fim disso, colocaremos o palito entre os dentes do garfo, a meia distância e em cima. Ao conferirmos que estava tudo adequado, colocaremos uma parte do palito sobre o tubo do cordão grosso. E ao tirarmos as mãos, vemos que está tudo equilibrado. Vou falar sobre a construção do segundo experimento. Para iniciarmos esse segundo experimento, pegamos uma garrafa e enchemos uma parte dela com a água e corante. Com o cordão, fizemos 2 nós na tampa para não se soltar e ficar estabilizado. Com o restante do cordão, pegamos um lápis de cor e encaixamos o cordão em cima do lápis, e assim ficaram estabilizados sobre a mesa. Ao conferirmos que está tudo adequado, usaremos 2 palitos encaixados no cordão, um em uma linha horizontal e o outro no meio do primeiro, com uma linha vertical e inclinação de 45 graus, tendo esse segundo palito que encostar no lápis. Ao tirarmos as mãos, vemos que está tudo em equilíbrio. Olá, meu nome é Maria Nicole, estudo no IFPE Caruaru e sou de Segurança do Trabalho 2. Eu vou explicar sobre o nosso experimento
de equilíbrio estático. O equilíbrio estático é um estado estacionário, quando o objeto está em repouso sobre uma superfície em posição de equilíbrio. Portanto, a velocidade do objeto é nula. O exemplo disso é uma maçã em cima da mesa. As forças verticais que atuam sobre uma maçã em uma superfície plana, ao serem somadas, resultam em zero, ou seja, são nulas. A estática é a parte física que estuda o sistema, partículas ou corpos rígidos, sobre a ação de forças que se equilibram. De acordo com a primeira lei de Newton, todas as partes de um sistema em equilíbrio também estão em equilíbrio. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração deste sistema é nula. A explicação disso é que o equilíbrio é estabelecido quando a soma das forças que agem sobre o corpo é nula. Ele pode ser classificado como estático ou dinâmico. Um corpo está em equilíbrio como a soma de todas as forças que atuam sobre ele for nula, ou seja, igual a zero. Para fazer esse experimento, nós utilizamos 2 garfos, uma fita, uma garrafa com água dentro, um palito e um rolo de barbante para equilibrar o garfo em cima deles. A gente juntou os 2 garfos com a fita, colocou o palito de dente no meio deles e equilibrou o barbante em cima da garrafa, junto com o garfo e o palito. Como os garfos estavam em repouso em cima de uma superfície que estava em equilíbrio, o garfo não caiu, pois o equilíbrio estava sobre o palito. Meu nome é Derek Cavalcante. Eu sou do curso de Segurança do Trabalho 2 e eu vou explicar sobre o experimento 2, que é da garrafa e os palitos. Para que esse experimento funcione, a força resultante deve ser igual a zero, ou seja, a soma de todas as forças atuantes do sistema precisa ser nula. No caso analisado, o palito inclinado atua como uma alavanca. O conceito da alavanca pode ser entendido por analogia com a gangorra. Quando o ponto de apoio está centralizado, os pesos em ambos os lados devem ser iguais para que haja equilíbrio. No entretanto, se o ponto de apoio se desloca, por exemplo, para o lado esquerdo, é possível equilibrar a gangorra com o peso menor do lado direito, desde que esse peso esteja mais distante do ponto de apoio. Isso ocorre porque o torque, momento de força, que depende da intensidade da força quanto da distância em relação ao ponto de apoio. No experimento, o palito central aplica uma força F sobre a garrafa, que é menor do que o peso da garrafa. No entretanto, essa força F é suficiente para equilibrar o peso da garrafa, permitindo que o sistema alcance o equilíbrio estático. Esse equilíbrio é mantido porque o palito 2 exerce uma força sobre o palito 1, empurrando-o para cima e gerando um atrito contra a superfície da mesa. O atrito impede que o palito deslize, seja para frente ou para trás, garantindo que o sistema permaneça em repouso. Esse sistema é o que é usado para equilibrar as grandes pontes que tem pelo mundo. Um exemplo de ponte no Brasil é a ponte de pedra de Piracicaba, em São Paulo, que foi construída no século XIX. Ela utiliza o princípio do equilíbrio estático, onde as forças são distribuídas pelos arcos de pedra, garantindo estabilidade. Olá, sou Lívia Micaele de SEG 2 e estarei falando acerca desse experimento. Bom, podemos observar na prática como as forças se distribuem e se equilibram em um sistema físico aparentemente estável. A garrafa de 500 ml com um líquido dentro representa uma carga significativa que está sendo sustentada por 3 palitos de madeira e uma corda. O que mais surpreende é que apenas um dos palitos está em contato direto com a mesa, enquanto os outros 2 estão suspensos, sem nenhum ponto de apoio fixo, além da própria corda e da interação entre os elementos do sistema. Esse resultado é possível devido à maneira como as forças se distribuem no sistema. Quando a garrafa puxa a corda para baixo, a tensão criada na corda se transfere para os 3 palitos, que, por sua vez,
aplicam forças uns nos outros. A geometria do sistema e os pontos de contato entre os palitos criam um equilíbrio estático, mesmo que um palito pareça ser o único suporte direto. Ele não está assumindo toda a carga sozinho. Em vez disso, a força é redistribuída ao longo da corda e dos palitos por meio de tensões e reações normais. Esse experimento nos ajuda a compreender conceitos fundamentais da física, como equilíbrio de forças, tensão e torque. Ele também ilustra os sistemas aparentemente simples, podem demonstrar comportamentos complexos, desafiando a intuição inicial. Essa configuração é um ótimo exemplo de como a física nos ajuda a entender e prever fenômenos no mundo ao nosso redor, desde construções arquitetônicas até mecanismos naturais. Por fim, é um lembrete de que mesmo em situações que parecem improváveis, a ciência por trás das forças e interações é o que mantém tudo em equilíbrio perfeito. Esse experimento evidencia de forma clara os conceitos de equilíbrio e distribuição de massa. Apesar de parecer contraintuitivo, o palito consegue sustentar os dois garfos apenas apoiado na linha sobre a garrafa. Isso ocorre porque o centro de massa do sistema, formado pelos garfos, pelo palito e pela linha, está posicionado abaixo do ponto de apoio. Os garfos, presos firmemente com fita isolante, criam um sistema único em que o peso é distribuído de maneira equilibrada. Quando o palito é colocado sobre a linha, o centro de massa do conjunto se alinha de forma que o torque em torno do ponto de apoio, que é a linha, se anula, impedindo que o sistema tombe. A linha, que atua como suporte delicado, consegue sustentar a estrutura porque a força é aplicada de forma vertical e equilibrada. Esse experimento é uma demonstração simples e eficaz dos princípios da física, a do comportamento de sistemas de equilíbrio. Ele reforça a ideia de que a estabilidade de um objeto não depende apenas de uma aparência ou de quantos pontos de apoio ele tem, mas da maneira como seu peso e forças se distribuem em relação ao ponto de apoio. Além disso, é uma excelente forma de mostrar como os conceitos físicos aparentemente abstratos podem ser visualizados e compreendidos através de experiências práticas e criativas.